Se um produtor lhe pedir uma logline, sabe responder-lhe? Sabe do que ele está a falar? Tem uma logline pronta para lhe apresentar? Olá, eu sou o João Nunes, um storyteller que adora contar histórias e ajudar outras pessoas e marcas a contar as histórias delas. O que é então uma logline? Uma história de modelo clássico tem normalmente 3 elementos em comum. Um protagonista ativo, que tem um objetivo claro e enfrenta obstáculos difíceis para atingir esse objetivo. A logline é apenas a descrição destes 3 elementos, o protagonista, o objetivo e o obstáculo, num único parágrafo, na forma mais sintética possível. É o esqueleto essencial da história, um concentrado do seu potencial dramático. Vejamos 3 exemplos de loglines de filmes conhecidos. Não são originais, fui eu que as escrevi, mas acho que ajudam a explicar alguns aspectos importantes das loglines. No filme Juno, por exemplo, a logline poderia ser: para garantir uma boa adoção para o seu bebê, o objetivo, uma precoce adolescente grávida, a protagonista, tem de enfrentar a crise do casamento dos pais adotivos, o obstáculo. Na comédia romântica Notting Hill, um banal livreiro londrino, o protagonista, apaixona-se pela maior estrela de cinema do mundo, o objetivo, mas tem de ultrapassar o fosso cavado pela fama dela, o obstáculo. Finalmente, no clássico de ficção científica Blade Runner, num futuro em que humanos artificiais chamados replicantes fazem os trabalhos mais perigosos, um ex-polícia desanimado, o protagonista, persegue um bando de replicantes fugitivos, o objetivo, que tiveram treino militar, o obstáculo. Algumas coisas se destacam nestas loglines. A ordem em que protagonista, objetivo e obstáculo aparecem é variável e depende apenas da melhor forma de apresentar cada ideia. Também não é preciso dar nome aos protagonistas. Bastam 1 ou 2 adjetivos bem escolhidos que os caracterizem e deem uma ideia do tipo de pessoa que são. Um banal livreiro londrino, por exemplo, é muito diferente de uma precoce adolescente grávida. Por vezes, pode também ser útil dar um pequeno enquadramento do mundo da história, especialmente se não for o nosso mundo normal, contemporâneo. Foi o que fiz em Blade Runner, por exemplo, explicando o que são os replicantes. Além disso, devemos ser concisos nas descrições e usar verbos fortes para as ações que o protagonista tem de fazer para atingir o seu objetivo. Esse objetivo tem de ser claro, assim como o principal obstáculo. Ambos, objetivo e obstáculo, podem mudar durante a história. É muito normal que isso aconteça. Por isso, para a logline, normalmente escolhemos o primeiro objetivo e o obstáculo mais relevante. Finalmente, na logline, não é necessário contar como termina a nossa história, ou seja, se o protagonista consegue ou não alcançar o seu objetivo. A logline é apenas um aperitivo da história, mostrando a sua questão dramática, mas não a resposta a essa questão. Não é obrigatório escrever uma logline, mas ela pode ser uma ferramenta muito útil, por exemplo, para apresentar uma história a um produtor ou para nos servir a nós mesmos de orientação de bússola durante o processo de escrita. Em qualquer dos casos, se sentirmos dificuldade em sintetizar a nossa história numa logline, isso pode querer dizer uma de 2 coisas. Ou a nossa história não se encaixa no modelo clássico, pode ser uma história episódica, por exemplo, ou ter várias tramas, ou então podemos ter problemas sérios de concepção, que deveriam merecer alguma análise e reflexão. Agora, pense na história em que está a trabalhar. Consegue escrever uma logline para ela? Experimente fazer esse exercício. Vai ver que será muito útil.